Uma das manifestações plásticas mais antigas é a mão em negativo. No Paleolítico se fazia muita mão em negativa. Consistia em você colocar a mão na parede de caverna ou rochedo e jogar um líquido colorido sobre a mão. Cuspir na mão. Cuspiu na mão, besuntou tudo. Quando você tira a mão, fica lá a marca da mão. A mão em negativo não se tem exatamente a noção do porquê que ela era feita, tá? Afinal, é na pré-história, e na pré-história não existe escrita, tá? Mas acredita-se que queria dizer que alguém esteve ali, que alguém chegou naquele local. No Paleolítico se fazia somente a imagem de animais. Eu já explico isso já, a não ser que eu esqueça de fazer o vídeo. Enfim, mas eu vou explicar. Então aqui, animais mais perigosos, como os bisões, que são os tipos de touro, a linha ela é mais grossa e a cor do animal ela também é mais escura, tá certo? Se o animal for um animal mais dócil, como essa corça, tá? Você vê os chifres maiores aqui, ó. Você vê que a linha do animal ela é mais fininha, tá certo? E a cor dele também é mais clarinha, porque é um animal mais dócil. Aqui também é um tipo de corça. Você viu aqui, ó, a linha fininha do corpo do animal, tá? Às vezes eles eram representados já feridos. E outras, ao observar os desenhos, se via marcas dentro do corpo de animal de lanças, enfim, de objetos de caça, tá? Mas só dentro do corpo do animal. Então, supõe-se que quem fazia os desenhos fossem caçadores e eles simbolicamente matassem a imagem do animal. Já tento explicar isso, tá? Isso no Paleolítico. Então, eles entravam na caverna com o material de pintura dele, possivelmente com um pouquinho de fogo, para poder ver o que estava fazendo. Fazia lá os desenhos dos animais, num ritual possivelmente mágico, possivelmente porque não existe a escrita, ninguém nunca vai saber o porquê, o motivo real que esses animais eram feitos dentro das cavernas, no lugar de mais difícil acesso, mais profundo ou mais alto, que ninguém, possivelmente além daquele pintor, conseguia chegar lá, tá certo? A gente já volta a falar disso. Já no Paleolítico já se mostra a imagem das pessoas, tá? Aqui no caso elas caçando junto com os animais. Então já é possível mostrar o corpo de uma pessoa, certo? Junto com os animais. Os desenhos são mais simplificados. Esses aqui são brasileiros, tá? Parece um tipo de pássaro, um tipo de pessoa. Aqui uma caçada. E esses desenhos são postos na entrada da caverna de um lugar de fácil acesso. Já mostro isso. Já explico isso. Aqui, ó, entrada da caverna, você entra, tá lá, ó. A pessoinha, desenho da pessoa, desenho da casa. Tá? Qualquer um pode. No Neolítico, você também já tem algum tipo de vaso de terracota, que é de argila ou de metal. Tá? Então já tem esse tipo de avanço na arte. Aqui em cima tem um forno da pré-história, você faz um morrinho com terra. Lá em cima você coloca os vasos ou objetos de terracota, de argila. Embaixo você faz a fogueira com acesso pelo lado, tá? Então é um morrinho não natural, você constrói aquilo com terra. Aí fica lá, cozinhando por dias. Depois de alguns dias, você apaga o fogo, deixa esfriar por mais alguns dias e você tem lá os objetos feitos de terracota. Aqui, do lado... Cadê? Também no Neolítico, a gente tem algumas construções. No Paleolítico, não. No Neolítico, a gente tem.
Isso aqui é um Dalme, essa é a Stonehenge da Inglaterra. É uma construção que não se sabe a razão dela existir, supõe-se que seja para um tipo de ritual místico ou algo parecido. Como vocês sabem, não existe a escrita para poder justificar a existência desse tipo de estrutura arquitetônica. Então, o Dalme da Inglaterra, existem vários, tá? E aqui já tem outro Dalme, tá? Esse aqui do lado parece a casa do Fred Flintstone. Só colocar uma portinha, tá certo? E uma outra estrutura lá feita de madeira que podia ser usada. Isso aqui já é o nurag. O nurag são pedras postas uma em cima da outra, sem argamassa, enfim, sem cimento. Então é como se fosse Lego, né? Você vai encaixando e aquilo fica. A argamassa vem com o tempo, tá? Tem esses musguinhos, tá? Umas coisinhas que vai crescendo entre uma pedra e outra. Tá vendo aqui, ó? E com o tempo elas ficam mais firmes, tá? Você pode construir um muro assim, inclusive hoje, não precisa ser da pré-história. Olha outro nurag. Então vamos seguindo. Querida e amada e dedicada e amorosa professora Sandra, por que você fazia pintura rupestre no Paleolítico? Por que só se fazia figura dos animais? Então vamos a essa explicação. No Paleolítico, tá? O homem não sabia criar gado e não sabia plantar. Então não existia a tal da pecuária, que é criar gado, e não existia a agricultura, tá? Que é plantar o alimento para você colher mais tarde. Então o homem dependia 100% da natureza. Se a natureza em volta dele não desse o que ele comer, ele possivelmente podia morrer. Então ele era nômade por essa razão. Então estava num lugar no momento, em outro lugar no outro. Vamos ver como isso é. No Paleolítico, o homem, para se manter vivo, ele tem que estar num ambiente favorável para a sua sobrevivência. Ele não sabe manipular a natureza a favor dele. Então, ele vive do que a natureza dá para ele. Então, ele não sabe construir moradia. Então, ele precisa das cavernas para poder morar, certo? Precisa de água ali. E não tem como maneiras de manipular a natureza e trazer a água de uma outra região para aonde ele deseja morar. Tem que ter lá a plantinha para ele poder comer, senão, porque ele não tem a menor condição, ele não sabe nada sobre pecuária ou agricultura, não sabe criar gado ou plantar plantas. Então, enquanto as frutinhas estão lá no pé, e ele colher, ele vai passar a ser coletador. Quando elas caem, ele passa a ser catador. Se tiver o gado ali por perto, ele consegue caçar o gado. Ele não sabe, não tem a menor ideia de como trazer o gado até ele, cercar e passar a criar o gado. Se o gado for para outro lugar, ele perde a carne dele. Então, quando tem todo esse ambiente, o homem pode ficar ali. Se durante o ano, com o decorrer do tempo, isso tudo mudar, acabar, ter fim, as coisas vão ficar complicadas para ele. Então, de repente, secou tudo, secou a água, secou as árvores, secou o solo, tudo secou, tá? A coisa tá feia, tá um calor danado e não tem nada ali que faça ele sobreviver. Até o gato, ó, passou a morrer. Então não tem como ele ficar ali. Se ele ficar ali, ele vai morrer, porque ele não sabe mudar o ambiente à volta dele de forma que esse ambiente volte a ser como era antes. Ele tem que esperar a natureza se curar sozinho. Então, por esse motivo,
ele não manipular a natureza, ele é nômade, ele sai dessa região e vai para outra região. Que região? Uma região qualquer que tenha as condições adequadas para ele viver. Então tem as cavernas aqui em cima, tem o que ele catar e colher e o gado está por perto. Então se tem isso tudo numa outra região, ele vai sair da região que estava ruim para ele e ir para a boa, e é ali que ele vai ficar. Em algum momento, porque quando você não restaura a natureza, e você tem que esperar ela se restaurar sozinha, a natureza tem o seu tempo, e o tempo da natureza costuma ser bem lento. Só que a sua fome é bem rápida, tá? Então, como ele não sabe mudar a natureza, quando tudo isso aqui mudar de novo, ele vai ter que ir para uma outra região. Ou aquela primeira que ele estava, ou uma terceira, ou uma quarta, ou quinta. Ele vai para onde ele achar condições dele sobreviver. Então ele é nômade no Paleolítico porque ele não sabe manipular a natureza. Então não existe a agricultura nem a pecuária. Então, como vocês viram, no Paleolítico ele era nômade pelas razões que eu acabei de explicar. Então, para se ter acesso a essa carne era fundamental. Nascia muita gente, mas morria muita gente. Então, para a sobrevivência da tribo, tá, era preciso você comer, e comer carne, tá certo? Tinha outras coisas, mas basicamente a carne era que sustentava esse povo todo. E existiam várias tribos, tá certo? Então, para eu me certificar que aquela carne ia ser minha, eu tinha que fazer certas coisinhas que vieram de onde? Disso aqui, ó, superstição. Crendice, crença sem fundamento racional e lógico, que normalmente se baseia em situações recorrentes ou coincidências eventuais. Crença que faz com que alguém crie certas regras ilógicas, tenha medo de coisas inofensivas ou acredita em coisas sem fundamentos. Então, a gente não sabe exatamente aonde surgiu isso, por que surgiu isso, tá? Mas que, segundo os antropólogos, os arqueólogos e outros biólogos aí da vida, tá? Porque não existe a escrita, não tem como saber a razão, o motivo correto dessa situação, tá certo? Então, vamos para cá. Mas acredita-se que a crendice fez com que as pessoas fizessem um ritual místico, tá? Que ia garantir a captura do animal para poder alimentar a sua tribo. Então, essa crendice, esse misticismo, né? Essa coisa assim, vou levar uma figa que vai me dar sorte, ou hoje em dia, né? Uma figa que vai me dar sorte, um elefantinho, um olho de não sei do que eu não me lembro mais disso aqui, um trevo de 4 folhas, as fitinhas do Senhor do Bonfim, levar um pouquinho de pimenta que vai me dar sorte, que vai tirar o mal olhado da minha vida, as coisas vão prosperar graças a esses objetos, ou rituais. Você nunca passou o final do ano dando 7 voltas numa mala para conseguir viajar mais durante o ano? Eu fiz isso esse ano, dei 7 voltas no sentido horário de uma mala para conseguir viajar bastante esse ano. Estou viajando muito, do quarto para a sala, da sala para a cozinha do banheiro para o outro quarto, depois para o outro quarto, depois volto para o meu quarto, enfim, é uma coisa maravilhosa, funciona mesmo. Então, em algum momento, alguém decidiu que se eles fizessem um ritual mágico, ia garantir a captura de um determinado tipo de caça, tá certo? Então, para proteger a minha tribo, tá? Não se tinha ainda o conceito de família. Então, todo mundo era responsável por todo mundo. Então, para garantir o sustento das pessoas que eu amo, eles acreditavam que se fizesse esse ritual mágico, que é da pintura rupestres,
eles iam garantir a casa. Supõe-se que seja isso, tá certo? Então vamos lá. Eu gosto muito dessa imagem, porque ela tem vários elementos. Tem o bisão, que com certeza era um dos animais mais ferozes da época, que é um tipo de touro, de boi. Aqui tem um tipo de cavalo, tá vendo? Aqui tem uns gamos, tá certo? Então, ele possivelmente ia somente um homem, tá? Um caçador, pode ser que seja o chefe ou mais corajoso, tá certo? Ia dentro da caverna. Depois eu explico, tem um outro vídeo falando em que local se fazia essas pinturas. E na caverna, possivelmente com uma tocha e com material de pintura, que pode ser o próprio dedo, pode ser carvão, pode ser sangue, pode ser alguma raiz triturada que seja colorida, alguma planta triturada, macerada, né, amassada, que um pouco com água ou com um pouco de gordura de animais mesmo, se faz essa tinta com os pigmentos, e ele fazia o desenho. Depois dele fazer o desenho, tá vendo aqui, ó? Isso aqui pode ser simbolismo de uma lança, tá? Que o animal está ferido, tá vendo aqui também, ó? Animal ferido, parece que tem uma faca aqui, ó, tá certo? Ou algo parecido aqui. E, ao mesmo tempo, ele levava também os instrumentos de caça dele. Então, depois de ele fazer o desenho, ele matava o desenho. É literalmente isso, tá? Então, ele fingia, ele matava simbolicamente o desenho, usava as flechas, as lanças. Como que eu sei isso? Os arqueólogos perceberam que existiam marcas de lança dentro do corpo do animal. Fora do corpo do animal não tinha, então era muita coincidência todas as imagens terem algum tipo de marca. Ou já era desenhado, tá, o animal ferido. Fora do corpo do animal não tinha nada. Então, nos desenhos tem as marcas dos instrumentos de caça, tá? Então, acredita-se que assim, ele matando a imagem do animal, ele teria capacidade, junto com o grupo dele, de capturar o animal de verdade. Então, depois que ele fazia esse ritual todo, que sabe, será como vai ser esse ritual, a gente só sabe a parte do desenho e de possivelmente ele matar a imagem do animal, ele saía da caverna e com o grupo dele ia matar o animal e devia dar certo, porque isso foi feito durante centenas de anos, talvez milhares de anos, tá certo? Então, depois que ele conseguia lá a caça, voltava lá para a tribo ficava feliz da vida, porque tinha conseguido a caça, e isso se fazia, eles iam caçar durante meses, tá? Então, durante meses, o tribo ficava sob a responsabilidade das mulheres e dos homens mais velhos, que não tinham mais capacidade de caçar. E as crianças também ficavam lá, tá? Então, eles ficavam catando coisas para comer na natureza, tá? Ou colhendo coisas na natureza, como a gente viu no vídeo anterior. Agora, vamos dar aquela explicação maneira legal de onde se fazia essas pinturas rupestres? Agora que eu expliquei os motivos que se fazia a pintura somente de animais no Paleolítico, vou te explicar por que se fazia em locais de difícil acesso. Tá? Então, de novo, pintura rupestre são pinturas feitas em paredes de cavernas ou em rochedos, tá certo? Não precisa ser da pré-história para poder ser pintura rupestre. Você subir uma montanha agora e fazer um desenho na montanha hoje, tá? É uma pintura rupestre. Se você entrar dentro de uma caverna e fazer um desenho dentro da caverna, hoje também é uma pintura rupestre, só que também é um crime ambiental. Então, cuidado para não ser preso, tá certo? Então, aqui, ó. Então, eu vou fazer o meu desenho no lugar de mais difícil acesso para garantir a minha sobrevivência. Existem várias tribos
Para eu conseguir o meu animal, pelas razões que eu já expliquei para vocês, eu preciso colocar num lugar de mais difícil acesso. Então aqui, ó, eu acho que de mais difícil acesso, ó, se colocar uma linha aqui, ó, deixa eu ver se eu consigo. Não tem linha aqui, ó. Então, eu coloquei mais ou menos um negócio aqui, eu não sei para que serve isso não, cadê? Eu esqueci para que serve isso, mas tudo bem. Para de brincar com isso, Sandra. Então volta aqui. Então aqui, ó, o lugar de mais difícil acesso, eu acho que é aqui em cima, tá? Aqui em cima é mais... Então aqui é o de mais difícil acesso. Então eu vou lá com o meu guerreiro, o caçador mais poderoso lá, vai subir com o material de pintura dele, tá? Ele vai fazer o desenho de um bisão lá em cima pra gente conseguir caçar aquele bisão. Então aqui em cima ele vai fazer lá o desenho do bisão para o grupo de caçadores dele conseguir matar o bisão e alimentar a tribo. Já a tribo de outro local, ele vai fazer em outro lugar, tá? Ele vai fazer aqui, ó, para garantir que aquela animal, um outro animal, seja só deles, tá certo? Agora, digamos que existe uma terceira tribo, uma tribo que é do pontinho azul. Só que da tribo da pontinha, do pontinho azul, eles são mais preguiçosos, são mais covardes, então eles vão fazer aqui, ó, aqui embaixo, tá certo? Mas existe uma outra tribo, uma quarta tribo, que é a do pontinho amarelo. A tribo do pontinho amarelo é uma tribo assim, meio safada. Eles não gostam muito de trabalho. Aí o que eles fazem? A tribo do pontinho amarelo, em vez de ir lá no lugar só deles, para garantir que a casa seja só deles, eles vão lá no azul. O azul não está mais baixo? Aí lá mesmo que eu vou. Vai lá. Chega no desenho que o pontinho azul fez. E ele fez aquele ritual todo que eu já expliquei para vocês, de matar o desenho, tá? Aí eles vão lá e matam o desenho que já tinha sido matado, que não foi feito para eles. Eles fazem por cima. Então, simbolicamente, aquele animal deixa de ser um animal do pontinho azul para ser um animal do pontinho amarelo. Então, quando o pontinho azul for lá matar o animal, eles não vão conseguir. Quem vai conseguir é o pontinho amarelo. Deu para entender? Então, por que eu coloco no lugar de mais difícil acesso? Tá certo? Para me certificar que nenhuma tribo preguiçosa, safada, nojenta, vai lá e pegue a caça que é minha, que eu conquistei, que eu fiz todo aquele ritual lindo, maravilhoso, cuti-cuti, para conseguir ter a carne para minha tribo, para as pessoas que eu sou responsável. Deu para entender? Antes de seguir para as explicações do porquê, do motivo das pinturas rupestres no Neolítico, vamos à explicação de por que no Paleolítico não se coloca a figura humana, tá? Então, eu não disse para vocês que desenhando a figura da caça e matando a imagem da figura da caça, eu mato a caça? Eu mato o animal? Então, supõe-se, porque não existe registro escrito, tá? Que eles não colocassem a figura do homem, porque se eu colocasse a figura do homem, qualquer um que passasse por ali podia matar a figura do homem, e o que ia acontecer com o homem? Ele morria. Então, melhor, para evitar a fadiga, a gente não coloca a imagem da pessoa humana. Eu sei que o vídeo está longo, mas vamos lá para a parte final. Finalmente a gente entra no Neolítico. No Neolítico surge a agricultura e a pecuária. E assim o homem deixa de ser escravo da natureza e passa a escravizar a coitada da natureza. Você pode ouvir o termo Revolução Neolítica,
ou Revolução Agrícola. É tudo a mesma coisa, tá? Porque a Revolução Agrícola surgiu no Neolítico. É quando surge a pecuária, você passa a plantar o que você quer comer e passa a criar o gado que você também quer comer. Como isso surgiu? Possivelmente com fiscal da natureza. Não desse tipo, tá? Ou seria desse tipo? É que existe realmente fiscais da natureza, mas são pessoas que tentam preservar a integridade física dos rios, das árvores, da mata, dos animais e tal, tá? Mas esses não são vagabundos. Mas no meu caso aqui, quem inventou a Revolução Neolítica devia ser uma pessoa muito desocupada. Eu fico pensando assim, ó, é só hipoteticamente, afinal não existe a tal da escrita para eu saber se é verdade ou não. O cara estava lá deitado na relva, olhando as árvorezinhas e viu cair um caroço de alguma coisa lá qualquer. Aí ele fala assim, ia lá, caiu o caroço. Ia lá, o vento cobriu o caroço. Legal, né, a natureza. E, lá, tá nascendo uma árvore do caroço que caiu, que o vento cobriu. E choveu. E será que, por acaso, se eu pegar um monte de caroço por aí e sair plantando, eu vou ter sempre frutas para me alimentar? Eu acho que é uma pessoa assim, bem desocupada. Então, da próxima vez que você vê um desocupado, dá mais valor para essa pessoa, tá? Como eu disse, ninguém sabe ao certo de como surgiu, em que momento da história, ou de que forma. O momento foi o Neolítico, ok, a vida. Mas de que forma surgiu essa ideia de que eu posso manipular a natureza a meu favor e eu não vou deixar de ser escravo dela, ela que vai ser escravo de mim. Então, segue o bonde. Ao mesmo tempo, surgiu o conceito de família, tá? Podia ter a tribo, mas agora, ó, sou eu, minha mulher, os filhos que ela tiver são meus e esse grupo é minha responsabilidade, tá? Então, existe a ideia de família com pai, com mãe, com filhinho, com tios, com primos, com avós, com os outros avós, e com os vizinhos, os amigos e não sei o que. Surge isso, tá? Que antes todo mundo era responsável por todo mundo. Agora não, o pessoal vai em grupinho. Ao mesmo tempo, como surgiram as moradias, como eu já tinha mostrado antes, tá? Surge também a ideia de cidade, tá? Então, aqui tem uma forma de cidade mais ou menos da pré-história. E aqui eu roubei de algum lugar sobre arquitetura e pré-história, que esse slide que diz, durante o Neolítico ocorreu o surgimento da protocidade. Segundo alguns historiadores, esse fenômeno foi um dos aspectos que influenciou o surgimento das primeiras cidades, tá? Então, aqui a foto de uma ruína da protocidade que deu origem à cidade de Jericó, tá? Você vê aqui, ó, que são cômodos bem pequenininhos e você vê aqui também cômodos bem pequenininhos, todo mundo junto, agregado. É uma casa aqui, outra lá, todo mundo junto, tá certo? Então, por que eles fazem as pinturas rupestres? Eles conseguiram conquistas, agora eles são donos da vida deles, eles não são escravos da natureza, a natureza que é escrava dele. Então, eles colocam essas pinturas na entrada da caverna, e não lá dentro da caverna ou no rochedo mais alto. Vai ser na parte mais baixa do rochedo, tá? Essas pinturas rupestres, ou logo na entrada da caverna, tá? E por quê? Agora, não é por uma questão de superstição, porque agora eles são mais supersticiosos, são donos de si. É uma questão de exibição. Ó, eu tenho um monte de coisinhas, tudo bem que essas coisinhas aqui não é exatamente as coisinhas, né? Eu já mostrei as coisinhas que eles colocavam, tá? Das caças e tal. E aqui tem eu não sei o que. Calma aí, gente. Delírio já é demais. Vocês sabem, né? Dinossauros e humanos nunca interagiram. Só mesmo lá no desenho do Fred e do Barney. Então, vamos manipular a natureza aqui, tirar o dinossauro, que dinossauro já é demais. O computador, o avião, a lâmpada, a gente engole, tá? Mas a gente finge que faz parte da situação. Mas vamos seguir o bonde. Então, eles lá passam a mostrar a figura humana, porque agora eles não têm mais superstição. Eles se exibem e não acham que ninguém que vai prejudicar a imagem vai prejudicar a pessoa da imagem, tá? Então, tá aqui duas mulheres conversando, eu sei que é mulher, porque tem peito aqui.
E eu tenho certeza que elas estão fofocando. E quando o cara lá, ó, tá ralando, tá trabalhando, tá? E os homens ainda caçam, mas agora não só para matar, mas principalmente para capturar e colocar em volta de um cercadinho, porque agora eles criam gado, tá certo? Então, por que se pinta agora as pinturas rupestres? Para se exibir suas conquistas. O que ela está dizendo aqui? Essa aqui está dizendo assim, alô? Eu agora tenho 2 vaquinhas e um arado. Eu tenho lá minha plantação de maçãs, tá certo? Eu tenho uma plantação de maçãs. Arado é plantação de maçãs, esquece. Eu tenho 2 vaquinhas e uma plantação de maçãs. E essa aqui, ó, que tá maior, tá mais robusta, mais gota, diz assim, pois eu tenho 10 cavalos. E eu tenho plantações de mamão, de laranja, de maçã e melancia. Eu sou muito mais próspera que você. Parece, sabe, as pinturas rupestres nesse período, parece álbum de rede social. Alguém coloca no álbum de rede social algum momento ruim? Só coloca um momento bom, né? Tipo assim, enterro da minha avó. Não vai estar o enterro da minha avó lá. Vai estar coisa legal. Viajei pra Angra. Andei de barco, de lancha, né? Qualquer barco. Barco é outra coisa, tá? Só tem coisa legal. Andei de avião, fui para os Estados Unidos, fui para Paris, sempre coisas boas. Então, agora, nesse momento, é uma questão de exibição, que nem álbum de fotografia de rede social. Mudou muito não, centenas de milhares de anos não mudam as pessoas assim do nada, tá certo? Elas continuam a mesmíssima coisa. E surgem outras coisas, como os vasos de terracota, tá? Esse vaso aqui, ó, por exemplo, eu tenho certeza que é um vaso funeral, tá? Porque ele tem a imagem de uma pessoa. Tem olhos, tem nariz, tem boca, tem umbigo, tem orelhinha, tá? Então, possivelmente, eles cremavam as pessoas e colocavam aí, ou o contrário, vai saber, tá? Mas eu sei que é funeral porque tem a imagem de uma pessoa nesse vaso. Esse vaso também podia ser de metal, no período do Neolítico, graças à técnica da cera perdida. Vamos ver que técnica é essa? Tá acabando, aguenta aí, ó! A técnica da cera perdida consiste num objeto feito de cera, possivelmente cera de abelha, que aqui eu vou revestir, usando o Photoshop, tá? Simbolicamente com essa coisa marrom que vai simbolizar a argila, tá certo? Então, eu coloco por cima do meu objeto toda essa argila, e depois que eu faço isso, eu faço um buraquinho. Para quê? Para aquela cera sair. Depois eu ponho esse objeto dentro de um forno. Esse é um forno que lembra o forno da pré-história, mas não é igual. E isso aqui é o que vai acontecer quando colocar no forno. A cera, ó, vai derreter e sair pelo buraquinho. Então aqui o buraquinho e a cera, ó, derretida saindo. Tá certo? E a argila vai ficar dura. Quando ficar dura, ela tem que secar. Ela tem que esfriar. Tá? Esfriou, eu vou colocar o metal dentro. Vou colocar o metal dourado aqui, que vai ser simbolizado por essa coisa amarela aqui, ó. Derretido, metal derretido. Coloca no buraquinho e tem que secar o meu objeto. Quando secar, eu vou quebrar a parte de argila e dentro vai estar o objeto feito de metal. Hoje em dia fica mais fácil, porque você faz um molde, você não precisa quebrar o objeto para poder ter o que você quer. O molde fica mais ou menos assim, ó. Espero que tenha entendido. Beijos. Sinto muito, esse vídeo ficou muito longo, mas eu acho que eu consegui passar tudo que eu queria para vocês. Espero que tenham entendido. Não entendeu, já sabe, estou sempre lá no Bate Canal, e se Deus quiser, a gente vai poder estar juntos em sala de aula, com ar-condicionado, tá? Com vocês com aquele uniforme lindo e maravilhoso, eu com a minha calça jeans, tá certo? Juntos,
Juntos não, tá? Pra mim vai ser Wakanda forever pra sempre, tá? Não quero beijinho, não quero abraço, mas se Deus quiser a gente vai estar junto, todo mundo bem, em sala de aula. Vejo vocês mais tarde. Beijos, até qualquer hora.